Olá, boa noite. Estamos entrando aqui na Solverap para transmitir a live do Zé Augusto Servino. Eu sou Roberto Araújo, sócio e diretor da Solverap. Estamos aguardando aí o nosso convidado especial entrar, o Zé Augusto Servino. Então, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Apesar da pandemia. Deixa eu autorizar o Servino aqui. Para ele entrar com a gente aqui, vamos ver. Servino, onde está você? Aí está chegando o personagem principal da noite. Você só tem que virar o celular aí, que você está de cabeça para baixo aí, meu amigo. Ah, é? De lado. É porque Você está de lado aí. eu estou de lado, então nós Isso. temos que fazer isso na vertical, então, né? É, aí, perfeito, meu amigo. É isso aí. Estamos entrando aí, temos alguns. Está exatamente 19h30. Estamos entrando no ar aqui com a live da Soverap, a primeira de uma série. E hoje a gente tem aqui o Servino, um dos especialistas, o Zé Augusto Servino, né? Vamos falar com respeito aí para o homem, que ele vai trazer para a gente um tema muito interessante aí sobre o autoconhecimento. Tá nos trinques aí, Servino. Fala alguma coisinha só para a gente testar o som aqui, antes de eu fazer a abertura. Eu estou tentando aqui colocar o celular na posição vertical. E achei que na posição horizontal seria melhor. Mas já chamei uns universitários, ok? E já estamos resolvendo. O som está perfeito, viu, Servino? Bom, as pessoas que estão entrando aí, eu já vi a Rosane, amiga nossa lá, colega que foi parceira nossa no BNI. Deixa eu ver o que mais que eu vou reconhecendo aqui. O Josué já entrou, eu vi. A Ângela. Vamos ver aqui, à medida que o pessoal for passando aqui, de vez em quando eu vou fazendo referência ao Guilherme Pires, nosso sócio, também diretor da Soverap. O Sérgio Rangel, especialista da Soverap, está aí. Gustavo Itaboraí é seu filho, né? Família tem É isso aí. Então não tem mesada no final do mês, né, cara? O Luiz também está aí, nosso sócio, diretor. A Verônica, especialista Soverap. Então é isso aí, nós estamos já com o pessoal chegando aí para nos prestigiar. Bora. A Soverap, pessoal, é uma plataforma de serviço, que vai evoluir também para ser uma marketplace em breve. E através dessa plataforma que a gente lançou ano passado, está fazendo um ano, justamente no início da pandemia, a gente lançou em 2020, ela pretende conectar especialistas em coaching, mentoria, consultoria em gestão empresarial, treinamento e outros serviços, às necessidades das pessoas através de uma conexão online, virtual, acessível. Então, nesse modelo de negócio, a gente pode conectar especialistas de qualquer parte do mundo a demandas também de qualquer parte do mundo. Só para ilustrar, nós já tivemos uma cliente, uma brasileira, que herdou uma empresa, a microempresa do pai dela em Tóquio. A gente atendeu a ela pelos meios digitais. A única dificuldade que a gente tinha que superar era a diferença de fuso horário. A Verônica e eu atendemos essa cliente durante um tempo. A gente só tinha que ajustar a diferença, porque o Japão está 12 horas para frente no relógio, então a gente tinha que fazer reunião às 8 da noite aqui, e lá era 8 da manhã. Mas funcionou, era isso aí. Então esse é o modelo, esse é só para mostrar assim, no extremo, a gente pode conectar pessoas que estão a milhares e milhares de quilômetros de distância com especialistas renomados. E hoje a gente trouxe um desses especialistas, que é o Zé Augusto Servino, que vai falar para a gente, inaugurando uma série de lives que nós vamos promover daqui para frente com os nossos especialistas, sempre com um tema bastante oportuno,
um tema interessante para o nosso público, nossos clientes, para o desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento das empresas. Sevino, eu acho que eu já te apresentei pouco, né? Vamos falar um pouco mais de você. José Augusto Sevino é um especialista em gestão de pessoas, com larga experiência nessa área. Por décadas ele atuou como gestor de uma grande empresa, chegando à gerência geral da área de gestão de pessoas dessa grande empresa, a ArcelorMittal. E depois de ter encerrado essa fase da vida dele, né, aposentou-se nessa função, ele se transformou num especialista que vem prestando consultoria, coaching, palestrante também, muito assediado, né, muito buscado, pela facilidade com que ele se comunica dentro desse tema. Acho que é isso. O mais eu poderia dizer que ele é flamenguista, isso é um defeito grave. Tá cheio de manha porque foram campeões brasileiros, né, na sorte, numa sorte tremenda no final. Mas é isso aí, Sevino, com a palavra, deixo você com a palavra. De vez em quando, às vezes, eu dou algum pitaco só para chamar atenção aí para os comentários da nossa audiência. Abração. Vamos lá, vamos embora, bora para frente. Se aparecer algum comentário importante, me interrompe que a gente dá uma esclarecida. Tá vamos bom. fazendo essa interação. Então, boa noite a todos aí, agradecer a Solverato por talvez ser um dos primeiros aí a estar palestrando para vocês, né? A ideia da gente passar aqui o tempo do Instagram, que é limitado, né? Mas a gente aproveitar esse tempinho que a gente tem para eu poder compartilhar algumas percepções, como eu vejo, né? Passar para vocês o que eu aprendi nessa quilometragem aí de um bom tempo das coisas, né? Começando, a gente está vendo aí, né? Tipo assim, o ambiente que a gente está vivendo, né? Não vamos fazer muro de lamentação, mas assim, né? O ambiente que a gente está vivendo é um ambiente tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, onde as coisas estão exigindo de nós uma atuação muito diferente e diferenciada. Okay? Então, do mesmo jeito que a gente teve que virar um home office, ao mesmo tempo nós temos que continuar produzindo, ao mesmo tempo temos que estar cuidando da família, cuidando dos clientes, cuidando dos resultados, cuidando da gente e assim vai. Então, no mundo dos negócios, vamos ficar no mundo dos negócios, depois a gente vai, né? O impacto que a tecnologia está trazendo, né? E aí eu faço uma reflexão, aí não façam conta matemática em homenagem e respeito a quem está falando. No dia 15/10/1984, eu recebi um telegrama, que provavelmente pouca gente sabe o que é isso que está aí, né? E foi assim, algo muito esperado, né? Chegava o carteiro, o correio chegava, então foi quando eu recebi, né? Que tinha sido aprovado, né? Na época era CST, né? E com a lista de documentos para levar para lá, né? Tá certo? E hoje vocês já recebem isso via Zap, não tem mais essa interferência. Então, hoje nós estamos cada um em sua casa, com uma galera ouvindo a gente aqui, então usando a parte de tecnologia. Então, a parte de tecnologia, ela vem impactando, e quando a gente fala em impactar, pode dar uma primeira impressão que é negativa, tem algumas coisas para algumas pessoas que podem perceber como negativo, mas na maioria das vezes é um grande facilitador, né? Isso aqui que nós estamos passando hoje é um grande exemplo. Então, nesse ambiente, a tecnologia tem sacudido e tem balançado bastante. Outra coisa aí que todo mundo fala, que já virou meio um jargão, que é o tal do mundo VUCA, né? Quando eu estava na ArcelorMittal ainda, né? O seu Mittal dava uns exemplos para a gente que o VUCA, mais que ele conhecia, era um amigo dele que tinha uma loja em Londres, né? O cara, de dia, estava com sol, ele estava com artigos de sol, meio-dia chovendo, de noite com frio. Então, essa volatilidade dessas coisas todas, né? As incertezas, a complexidade, né? E as coisas hoje são muito mais complexas, porque envolve muito mais variáveis, muito mais informações. E como você faz a complexidade de forma simples, né? Não ser simplista, né? Mas tratar a complexidade de forma simples.
E a última é a ambiguidade, né? Que não tem mais aquela lógica óbvia das coisas, ok? Então, e a outra coisa são eventos inesperados, né? Como o nosso amigo ou inimigo ou intruso, de forma mais correta, do corona, né? E fez uma mudança completa, né? E a gente precisa continuar vivendo outras catástrofes ou qualquer outra coisa que muda a vida da gente, muda fortemente a vida dos negócios, a vida empresarial, muda a sua carreira e assim vai, né? Então, aí você fala assim, mas aí, Celino, como é que você enxerga isso? Eu falo, olha, mudança tem desde o tempo que eu comecei lá atrás, 84, tal, né? E você vai falar, lá atrás, eu falo coisas que vocês vão ficar horrorizados, né? Não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha celular, não tinha absolutamente nada, né? Por isso que eu até brinco com a galera, né? Que a minha geração, se cair a rede e faltar luz, nós sobrevivemos, tá entendendo? Porque a gente já viveu esse mundo desse formato. Então, a diferença que tem hoje é a velocidade com que a mudança está vindo. Ou ela vem na parte de tecnologia, ou ela vem sobre aspectos ambientais, naturais, tipo corona, ou vem em mudanças de comportamento das pessoas, vem na mudança das gerações. Mas, no fundo, algumas coisas continuam fundamentais, tá entendendo? Você nunca viu ninguém mudar a palavra motivação, você nunca viu ninguém mudar a palavra engajamento, você nunca viu mudar a palavra performance, high performance. Então, essas coisas continuam. O detalhe é como eu me mantenho dentro dessas palavras num ambiente completamente incerto e que me tira o tapete, me tira o chão a quase todo momento. Então, esse é o detalhe, né? Assim, eu estou numa situação hoje, tive que ir para o home office, ou eu estando no home office, eu sou um cara muito comunicativo, dependo da presença das pessoas para funcionar, como é que eu funciono. Estou dentro de casa com a minha família, os moleques perturbando, tá entendendo? Aí minha esposa trabalha também, eu tenho que criar quase que 2 estúdios, né? Globo e Record, quase que um do lado do outro lá, e 2 programações ao mesmo tempo. Se tiver filho, ainda tem que criar Bandeirante, porque os meninos estão tendo aula virtual. Então, assim, e como é que a família, como é que as pessoas vivem, né, e se suportam, né? Como é que isso impacta elas, né? Então, assim, a velocidade com que isso vem acontecendo na vida da gente é que muda. Mas o que eu queria falar para vocês aí, sei lá, uns 40 aí ou mais um pouco até de estrada, que a gente chama de backbone, da coluna dorsal do ser humano, né? Parte ética, a parte de respeito, na parte profissional, motivação, a vontade de aprender, a vontade de ensinar, essas coisas, independente dos VUCA ou de qualquer coisa, são elas que vão te levar para frente. Então, é disso que a gente vai querer falar um pouco, né? Porque o que todo mundo vem chamando de novo normal, eu não gosto muito dessa expressão, porque quando você fala novo, algo mudou e virou normal. E na velocidade que a gente está hoje, é muito difícil dizer que algo virou normal. Então, numa das minhas palestras, eu tenho até um slide que eu chamo de normal mutante. Está lá os mutantes lá do filme lá, okay? Que é, à medida que aquilo começou a virar normal, alguém está estudando para melhorar, para alterar, ou automaticamente a tecnologia, o ambiente, ou qualquer outra coisa, já está gerando uma mutação naquilo. Tá? Então, dentro desse ambiente todo, né? Como é que as pessoas, empresas e negócios são impactados? Então, quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando na parte muito mais privada das pessoas. Como é que isso impacta na vida delas, né?
E quando a gente fala de empresas e negócios, nós estamos falando de o quanto as pessoas estão sendo produtivas nesse ambiente, né? E ao ser competitiva ou não ser competitiva, nesse ambiente, aonde eu estou inserido numa organização, como é que a minha produtividade impactada por esse tema vai mexer e alterar e impactar a competitividade da nossa organização, né? E comportamentos e emoções das pessoas, né, se portando perante redes sociais, um processo de comunicação, como é que isso afeta a reputação das nossas organizações? Isto é, como é que as nossas organizações, ou como é que a gente ajuda as nossas organizações a se postarem perante isso, né? E, ao mesmo tempo, né, com esse atirar de flechas para nós e para a nossa organização, como é que nós podemos, através dos nossos comportamentos, desempenhos, atuações e atitudes, fazer com que, mesmo que o ambiente seja completamente adverso, a gente se mantenha vivo e mantenha a nossa organização viva e perene por um período significativo. Então, olhando para isso tudo, né? Olhando agora para o lado das pessoas, né? O que as pessoas hoje estão passando é por uma carga de estresse, ok? E estão sendo expostas a isso e não necessariamente tiveram tempo para se preparar. O detalhe é, nós vamos ter tempo para se preparar para as coisas novas? Ou qual vai ser a nossa capacidade perante as mutações de ambientes, a mutação de comportamento e de outras coisas, né? Como é que eu ganho musculatura para ser resiliente, ser veloz, ajustar os meus comportamentos? E uma coisa importante é como é que eu gerencio as minhas emoções, né? Ou como eu peço ajuda, ou como é que eu vou buscar a melhorar o meu gerenciamento das emoções. Então, quando eu estou exposto a uma carga de estresse, né? Provavelmente, né? Isso vai trazer impactos para mim como pessoa, servindo especificamente para todo mundo que está aí ouvindo a gente, né? E também para a minha vida e para a minha carreira, né? Falando do Servino, ou, por exemplo, da Dona Musta, que eu vi aí, escrevendo aí bonitinho aí, né? Falando das pessoas, né? Quando eu vejo essa coisa toda acontecer ao meu redor, tá certo? É uma pergunta que eu faço para vocês, deixo essa pergunta emprestada para vocês, né? Como é que isso tudo impacta vocês? Né? O que isso tem causado, ou vem causando, ou de futuros movimentos pode causar em vocês? Isto é, provavelmente, nesse ambiente, né, tem aquela figura velhinha, mais legal de vez em quando da gente falar, que é o copo meio cheio e meio vazio. Tá entendendo? Provavelmente algumas pessoas estavam até com um copo com 3/4 ou quase completo. Quando acontece isso, a energia baixa, vai para meio, e quando vai para meio, quantos de nós olham para esse copo e falam o seguinte: olha, que oportunidades que eu tenho agora para melhorar, ou caio pelo lado do pessimismo e vou dizer o seguinte: olha, infelizmente está difícil, joga a toalha, perde performance, ok? Perde o emprego, destrói a carreira. Então, nesse momento agora, para as empresas, cuidem do seu capital intelectual. Para os líderes que estão nos ouvindo, cuidem da sua equipe. Tá? Criem um espaço para estar próximo, para estar ouvindo.
E aí é uma coisa que eu sempre falei, desde a época de gestor, né? Os liderados cuidem dos seus gestores. Porque quem é gestor de 20, até não necessariamente vai dar tempo, nesse momento, de ter escutar, prestar atenção em 20. Não necessariamente. Esse é um desejo de cada liderado. Mas a cadeira do líder, nesse momento, também ela pode estar sendo um pouco solitária. Então, por empatia, cuida do teu líder. Pergunta para ele, fala, e aí, cara, pega o telefone nesse momento, ou faz uma vídeo com ele, e aí, cara, como é que você está? Está bem? O que eu posso te ajudar? Como é que estão as coisas? Compartilha com a gente. Então, assim, independente de você ser líder ou liderado, nesse momento, é quase que um cuidar mútuo. Estar ouvindo e vendo as pessoas, né? E pelo lado empático, estar ali para poder ajudar. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma capacidade de autorrealização, meu copo estando vazio, estou em casa, estou em home office, reduziram 30% do meu salário, estão reduzindo pessoas e eu estou ali brigando, correndo atrás, aprendendo, vendo o que está acontecendo ao meu redor, para que a minha data de validade não vença. Né? Eu sempre falava, né? Muito tempo atrás, quando a gente falava em diploma e tal, hoje a gente nem fala muito mais nisso, né? Mas aquilo tem uma validade. Né? Então, o seu currículo tem uma validade, né? A sua apresentação profissional tem uma validade. Porque nessa velocidade de mudança aí, o grande problema não é a mudança, né? É a minha capacidade de me atualizar perante isso tudo. Mas servindo é muita coisa. Eu falei, mas você não precisa saber tudo. Você precisa saber o que as coisas estão acontecendo e quem pode te ajudar a resolver as coisas. Acho que essa é a coisa mais importante nesse momento. Né? Você ser humilde de reconhecer que sozinho você não vai ganhar o jogo mais. Quem for nesse caminho vai entregar coisas, mas vai entregar abaixo. Porque o nível de competências hoje é muito mais abrangente do que quando eu comecei. Eu começava um projeto e terminava ele praticamente sozinho. Hoje, eu acredito que seja difícil, a não ser que seja de uma especialidade tão grande. Então, esse nível de colaboração, né, de pedir ajuda, dar ajuda, ouvir, escutar, falar, feedback, são coisas extremamente importantes. Só que quando as pessoas estão aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio, o que isso causa a você? Paralisa ou te motiva? Né? Eu, em processos de coaching, mentoring, conversei com pessoas e ajudei a pessoas que simplesmente travaram. E ao travar, não como só por si sair, entendeu? Só que as demandas do negócio, as demandas empresariais, elas não travam, pelo contrário, os desafios e demandas de desenvolvimento e de crescimento são cada dia mais legais, e mais animadas, mais desafiadoras. Cara, você está falando de metodologias ágeis, de digital análise, então não tem mais muita força, cara. Então agora como é que eu leio um pouco sobre isso, tá entendendo? Procuro saber quem são as pessoas que entendam disso, se em algum momento eu estiver gerenciando ou participando de um processo ou de um projeto, eu sei que aquilo pode agregar algo mais, ok? Então, não é ser sabedor de tudo, mas é saber que tem muitas coisas e saber como procurá-las. Acho que isso é o fundamental. Então, a primeira coisa mais uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, Roberto, você vai olhando o horário aí, cara. Me ajuda aí. Não, tranquilo. Nós estamos aí na metade da nossa previsão aí. Mas depois seria bom, Zé Vindo, eu poder te encaminhar algumas questões que estão chegando aqui, que eu convidei o pessoal a fazer questões, né? Uma hora que você quiser responder algumas questões, não sei se você deixa no final,
Eu queria registrar aqui que está com a gente aqui a Simone Coach, que é lá do Recife, amiga nossa de longa data. Deixa eu só passar mais um ponto aqui só. Tá, só fazer registrar aqui mais algumas pessoas. Está aqui a Cristina Sampaio, nossa sócia e diretora da Soverap, a Luciene Fernandes, do Salão Luciene, o Leonardo Pasti, a Adriana Megali, Vanessa do Nascimento, Renata Carvalho. Estou fazendo referência assim, aleatoriamente a algumas pessoas, só para registrar e agradecer aqui a presença com a gente na live da Soverap. E para quem chegou agora, nessa primeira edição de uma série que nós vamos fazer com especialistas, sempre com temas interessantes. Hoje nós estamos aqui com o Zé Augusto Servino, falando sobre o autoconhecimento. Vamos lá, Servino. Isso, fala Servino, que o Zé Augusto quase ninguém conhece, cara, nem eu conheço. Guto, às vezes também o conhece, né? Guto, o pessoal do futebol, né? Que você conhece, né? Não, futebol e música é Guto, é diferente. Aí é outro chamativo. Mas assim, outra tribo, né? Outra tribo. Só para a gente dar uma interrompida e, de repente, você pode fazer algumas perguntas. Então, só dando a recapitulada, essas coisas estão mudando muito e, ao mudar a exigência do mercado, a exigência organizacional, a exigência empresarial, cresce e, internamente, isso nos pressiona. Ao nos pressionar, ela vai gerar um conjunto de emoções. Para algumas pessoas vai gerar desafio, vai correr atrás, mas algumas vão paralisar. Dizer que nós não vamos nos emocionar é algo errado. Então, as emoções, o detalhe é como eu as gerencio ou eu sou gerenciado pelas emoções. As pessoas que vão conseguir sair desse momento ou até crescer nesses momentos, elas estão emocionadas, elas estão com medo de morrer, porque já viram pessoas próximas morrerem, parentes, pai, mãe, pessoas queridas, estão com medo de perder o emprego, no momento onde está sendo reduzido vagas, como é que eu me recomponho? Então, assim, medo é uma coisa muito presente nesse momento, né? Agora, se ele me paralisa e ele me passa a me gerenciar, isso passa a ter consequências complicadas, né? Eu passo a ficar agressivo, eu passo a ficar com raiva, né? Então, a pergunta é, se quando eu estou com medo, quais são os meus comportamentos mais comuns? Se isso me causa raiva, quais são os comportamentos mais comuns? E qualquer outra situação. Então, se eles passarem a te gerenciar, você vai ter problemas na sua vida pessoal, na relação com sua família, na relação com seus amigos, né? E eu acho que foi o Bill Gates falou nos 10 mandamentos, lá que ele desceu no helicóptero, fazer uma palestra lá e tal, não sei o quê. Ele falou uma frase que eu não me esqueci. Se você acha que o seu professor é ruim, né? Você perde uma prova, ele repete. Às vezes, você perde um trabalho, ele deixa você fazer. Agora, deixar de entregar um projeto-chave, né? Então, a empresa, não dizendo que a empresa é má, mas ela tem compromissos muito mais firmes. Então, se você não desenvolver, né? E, primeiro, que aí entra o autoconhecimento, né? De falar o seguinte, olha, quando eu estou disposto ou exposto ao medo, à raiva, à intempestividade ou qualquer outro tipo de emoção que a gente possa ter, acontece isso, isso e isso comigo. E, às vezes, eu nem percebo isso, né? Aí, nesse momento, um trabalho de mentoring, coach, pode ajudar vocês a, primeiro, a entender
que tipo de comportamento, porque às vezes, olha, eu fiquei 33 anos na organização, sendo que dos 33 eu passei 18 como gestor de RH. Né? E desses 18, eu passei 8 como executivo maior do segmento. De pessoas virem na minha sala e perguntarem, cara, eu não estou entendendo, por que eu não fui promovido? E aí já tinha o iPhone, né? E sem o cara perceber, ele vinha falando e eu consegui tirar uma foto do cara, velho. Sem ele perceber, tá entendendo? Aí eu virei para ele e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, velho, falei. Falei assim, aí virei o celular com a foto do príncipe. Falei, você contrataria esse cara com essa cara aqui? Aí o cara caiu. Caiu a ficha, passou o cartão, comprou crédito, agora já mudou, tem tanta coisa diferente que a gente já não sabe o que é mais, tá certo? Já é wireless, sei lá. Mas assim, então assim, isso vale para tudo, cara, tal do autoconhecimento. Né? Quando algo acontece, o que acontece comigo? E ao acontecer comigo, como eu reajo? Como eu reajo? E como eu reajo pode significar uma ascensão profissional, uma estagnação profissional, dos males o menor, ou um declínio profissional. Ou, pior de todas, carimbos. Riberto, quando sob pressão, trava, amarela, gagueja, tá certo? Começa a tossir. Se eu sei disso, né? Como eu me preparo, como eu trabalho esse autoconhecimento? Autoconhecimento significa ser o gestor de mim mesmo, ser o gestor das minhas emoções. E outra coisa, não as desrespeite, porque elas são malvadas. Porque num determinado momento, né? Não, eu estou com raiva, mas não vou demonstrar raiva, tá entendendo? Você está ali na beira do muro. Se der um vento sul, você estoura. E pode estourar na frente das pessoas que vão decidir a sua carreira profissional. Né? Ou você pode estourar na frente de amigos, na frente da sua família. E isso não vai ser legal. Né? Então, assim, nos processos de coach que eu faço, eu crio uma figura que tem até muito a ver com o momento que a gente está passando, que é como eu construo uma musculatura emocional que me permite, mesmo emocionado, né, lidar com essas situações e você ser o gerente delas. Você está com raiva, você sabe que se a miserável pintar e você ficar meio raivoso, você desrespeita pessoas, já não raciocina direito e tal, isso vai te destruir profissionalmente. Agora, sabendo disso, que tipo de vacina você pode tomar? Né? Se você é um cara que faz muitas apresentações de projeto e você fica muito nervoso, ou, mais legal, se vai um cara na sua apresentação de um projeto que é chave e que não gosta de você e vai lá te provocar e você sabe disso por antecedência, o autoconhecimento
vai te dar uma musculatura, vai te dar um equilíbrio emocional para você tirar, não vou dizer tirar de letra, mas conviver profissionalmente com aquela situação. Na vida pessoal, a mesma coisa. Adoro jogar futebol. Hoje não, ainda bem, mas só na parte de exibição, né? Os pés de prensa, a perna não acompanha. Mas tem uns caras que, cara, se não tivesse, não é porque eu não gosto dele, mas se não tivesse no meu time, a pelada para mim seria melhor. Os caras não correm, são chatos, brigam, não sei o quê. Aí divide a pelada, eu olho no quadro, o miserável está no meu time. Eu falo o quê? E aí, cara? Né? A diretoria decidiu o maior projeto de inovação ou um projeto que vai gerar perenidade. Aí o seu gerente apresenta e fala assim, você vai trabalhar com o Riberto, com o Servino, e fala assim, você vê o cara... Então, se a gente desenvolve essa musculatura emocional, né? Desenvolve nosso equilíbrio emocional e se prepara, né? Se prepara para as coisas, né? E o autoconhecimento não minta para você mesmo, a partir do princípio que você sabe que, ao estar sob o efeito daquela emoção, ela pode ser destrutiva para você se você não a gerenciar. Então, eu vejo muitos gestores que sentam na cadeira e não fazem isso achando que o poder até vai resistir e desaparecem, né? Como eu vi analistas, especialistas, técnicos, mecânicos, médicos, técnicos de segurança do trabalho, que em questões de emergência, em questões extremamente altíssima pressão, desenvolve mesmo dentro da emoção, o cara consegue produzir resultado diferenciado. E isso vai fazer com que quem vai alavancar a sua carreira, ele vai estar observando essas coisas. Diversas vezes, conversando com diretoria, né, em algumas promoções mais específicas, mais em produção, linha de frente e tal, a pergunta é, aguenta o tranco ou amarela? Não estava medindo competência técnica nem nada, né? E não era para dizer que a pessoa é frouxa. Não é isso. Tem algumas cadeiras são expostas a emoções extremamente pesadas. São questões estratégicas, são decisões dificílimas que eu já participei. Está entendendo? E naquele momento, se você não tiver controle emocional, você entra num estado onde você, vou falar o contrário, se você estiver equilibrado emocionalmente, você pode ajudar a tomar decisões difíceis de forma mais saudáveis. Acho que essa é a palavra. Riberto, dá uma olhada no que a turma está falando aí. Mais uns 5 minutos né, para a gente poder responder pelo menos umas 2 perguntas aqui, né, valorizar a participação então, nós temos quanto tempo aí? Nós estamos completando 40 minutos agora. Então, me dá mais uns 5 minutos, 5 Isso. a 8 minutos, eu fecho aqui. Ok. Então, o que o Servino fala assim, o Servino aí, ajuda a gente aí, cara. O que eu faço? Tá certo? Se você gerenciar as suas emoções, né?
Então, sempre quando você estiver junto com pessoas, inspire elas, desafie elas, cara. Líderes, inspirem as pessoas, desafiem as pessoas. Okay? Isso é chave. Então, procurem estar próximos de pessoas que vão te inspirar, né? E não fiquem tão próximos, mas se tiver que estar próximo, igual o miserável da pelada, de pessoas vampiras que roubam sua energia. Ou se preparem para lidar com elas, ok? Que carcaça que eu me protejo, ou que armadura eu uso para isso, ok? Então, independente se você é líder ou liderado, aonde você estiver, desafie as pessoas, inspire as pessoas. E outra coisa mais importante nesse mundo que a gente está de home office, de um monte de coisa maluca acontecendo, busque construir alianças verdadeiras. Tá, né? Aliado é o cara que vai ter uma prontidão altíssima em momentos difíceis. Né? Aparecer um projeto, a gente precisa rodar o final de semana, o aliado vai estar lá junto com você, te dando um final de semana, te dando competências para que você tenha sucesso. Tá? Então, nesse caso, aliado é aquele cara que te oferta ajuda. E muita gente gosta de ter aliados, mas não se alia a ninguém. 2, 3 capítulos da série, já morreu, já está fora, porque o dia que precisar não vai ter ninguém. Então, inspirar pessoas, construir alianças e aprenda a perguntar. Pergunte mais do que fale. Principalmente, eu tenho uma equaçãozinha que é S é igual a R menos E, satisfação é igual a resultado menos expectativa. Pergunte sobre as expectativas dos seus clientes. Entenda para depois ir trabalhar o resultado. E quem vai ajudar a gerar o melhor resultado? Você e seus aliados. E com pessoas inspiradoras. Aí sim, você às vezes vai até surpreender a expectativa e partindo daí, o cliente vai estar satisfeito, vai te recomendar para outras coisas, vai te apoiar nas suas promoções, vai te apoiar na carreira. O seu plano de desenvolvimento vai ser não só uma brincadeira, vai ser algo estruturado e daí para frente. Né? Então, eu falo, estando na posição de líder ou liderado, estamos no mesmo barco, entendeu? Estamos dentro da mesma empresa. E uma das coisas agora que eu tenho visto e tenho estudado e tenho trabalhado é aonde eu estou, na organização que eu estou, eu conheço a equação do negócio? Aonde eu ganho dinheiro? Aonde eu perco dinheiro? Aonde eu ganho produtividade? Aonde eu perco produtividade? Aonde a minha competência, a minha área pode alavancar ou destruir o negócio? Eu vejo muitas pessoas sentadas no departamento, na seção, na área, sabe tudo dali, mas fala assim, tá, cara, tá bom, bacana. Né? Quais são as informações mais importantes da sua área que impactam o negócio? E isso no home office é fundamental. E a moeda tempo, Deus deu 24 horas para todo mundo, ok? Mas essa é uma moeda valiosa hoje. Para você vender uma ideia, convencer pessoas, influenciar negócios, cara, você tem que estar sabendo aonde você está. Independente da posição que você esteja. Você conhece como o seu negócio funciona, no bom sentido, ok? Então,
eu vejo pouquíssimas pessoas investirem tempo nisso. Você está na siderúrgica, está na vidraçaria, está numa refinaria de petróleo, está na produção de cerâmica, está em qualquer lugar que você estiver. Né? Quanto tempo eu invisto para entender aquilo? E, ao entender, o servindo com a sua motivação, com o seu engajamento, as suas competências e as suas atitudes, vai ficar mais claro como é que eu posso influenciar isso. E essa pressão toda, a concepção de que eu preciso estar ligado em melhoria contínua, é o dia todo. Então, por isso que saber a equação do negócio me faz ter um processo de inovação, de melhoria contínua muito mais real do que fictício, igual muitas vezes a gente vê. Aqui, ó, fala do grau de putez. Vou falar. Eu fecho com o grau de putez. Legal. Eu fico feliz quando tem esses maluquices que eu já falei há 10 anos atrás, mas vou falar. Né? Então, assim, quando eu estou falando do nível de conhecimento do negócio, né? Hoje está se falando em gerenciar dados, informações, em Big Data, digital. Então, isso é um termo bacana pra caramba, mas é o quê, meu amigo? Pega as informações do usuário e transforma aquilo em quê? Porque o que as pessoas querem que você vire hoje é um influenciador do negócio. Como é que eu influencio para ter mais produtividade, mais margem, mais cliente, mais visibilidade, mais reputação? Okay? E o grau de putez foi lá dos trainees lá atrás, né, que eu falava com as pessoas, e hoje com a formação de coaching mentoring, eu já falava isso, mas hoje eu consigo falar melhor. Então, assim, se você acha que você é perseguido, que os caras só querem te dar coisas difíceis e tal, né? E isso te leva para a emoção de ficar só com raiva, de se sentir perseguido de qualquer coisa, né? O que isso impacta é no seu grau de putez, né? O tanto puto que você fica, tá entendendo? E eu te falo o seguinte, daquela foto que eu tirei do cara, né? O seu gestor está tirando a sua, sem você perceber. Mas não tem iPhone, não tem smartphone, não tem nada. Ele está tirando com a memória dele. Tá entendendo? Quando aparecer as oportunidades, ele vai dizer o seguinte, olha, para essa cadeira aqui, tem que ter um cara de alta resiliência, controle emocional. Aí ele vai falar o seguinte, olha, não dá para botar esse cara aqui, porque o grau de putez ele vai de 0 a 100 em 2 segundos e vai destruir o projeto. Isso é uma das chaves do negócio, mas o detalhe para fechar, Roberto, para a gente ir para as perguntas. Sabendo disso tudo, eu estou preparado para pagar essa conta? Estou disposto a me manter mais atualizado, cuidar de mim, cuidar das pessoas, aprender a gerenciar as emoções, estudar, debruçar para conhecer o negócio a qual estou inserido? Essa é a grande pergunta. E aí passa a bola para você, meu amigo. Beleza, Servindo. Uma das perguntas aqui seria assim, como se comportar quando o seu líder, né, da equipe pensa diferente de toda a equipe? Olha só, não é uma situação simples, ok? Porque se você partir da lógica que por ele estar diferente de toda a equipe, ele está errado, isso não necessariamente é correto. Então, teve uma fala que eu falei, pergunte mais e com perguntas poderosas, que foi até uma livezinha que eu fiz aí um tempo atrás,
e fale menos. Porque tem uma coisa chamada conversa oculta, é aquilo que você fica falando, tá entendendo? Na sua cabeça aqui. Não sei se você lembra aí, que passou sábado, domingo estudando, o professor foi te entregar a prova, você tirou 1,5, 2. Imagina o que tinha de conversa oculta. Então, em situações difíceis, pergunta, entende o contexto, porque se você falar, pode ligar o cérebro da conversa oculta pela boca e você falar o que não é necessário. Então, perguntas tipo, o meu querido, ou como você chama o seu gestor, existe alguma razão que você pudesse compartilhar com a gente para que você decidiu ir por esse caminho? Aí você vai dar a chance de ouvir o cara, tá certo? Dele explicar para você. Agora, se for um cara ignorante, falar, não, eu decidi por isso mesmo, então, esse é difícil. Não tem jeito, ok? Ou, você me permite uma parte, você me permite um contraponto nesse ponto, né? nessa posição que você está fazendo? Então, ao mesmo tempo, fazer perguntas para entender as razões por que a outra pessoa está avançando e, educadamente, se você não for a favor daquilo, eu sempre usei. Posso fazer um contraponto? Você me permite? Você fala, não. Ok, tá bom. Mas só queria registrar que eu tenho uma... ok, mas só gostaria de registrar que eu tenho uma maneira diferente de pensar sobre o assunto. Ou em outro momento, se você quiser, a gente possa até conversar. Então, assim, se naquele momento você não tiver equilibrado emocionalmente e você não tiver um autoconhecimento de que falar, ó, esse cara vai para o embate. E ao ele ir por embate, vai ser... Eu vou rasgar, eu já não gosto do cara, eu vou partir para cima dele. E aí quem perde, meu amigo? Não tenha dúvida. É o lado mais fraco, né? Não vou dizer o lado mais fraco, estou falando assim, é o lado... O cargo de confiança tem alguns poderes. Eu não gosto de falar o lado mais fraco, né? Eu não posso falar que a minha equipe é o meu lado mais fraco, de hipótese nenhuma. Mas o cargo de confiança dá para o cara alguns poderes, ok? E esses poderes, às vezes, são muito mal utilizados. Muito mal utilizados. Mas, vamos lá. Próximo. Registrar aí mais algumas pessoas que estão com a gente aí na live. A Larissa Serafim, por exemplo, a Aline, o Rodrigo Maciel, o Américo Silva, a Márcia Renault, o Igor Souto, meu filho mais velho, está aí também, a Claudinha Luzes. Tem que comparecer, né, velho? Mas vamos lá, outra pergunta que está aqui, Silvina, é como alcançar o equilíbrio quando o faturamento da sua empresa, né, o microempresário, ele está afetando a sua capacidade de honrar com seus compromissos financeiros? Rapaz, olha, transparência. Chama a turma, bota na mesa. E assim, deixa eu falar uma forma diferente. Eu trabalhei numa grande empresa, agora tem uma consultoria, sou consultor associado da Solverato também, e eu converso com algumas pessoas que o negócio de algumas pessoas só estão na cabeça do miserável, cara. Eu gosto de miserável, né? Aí está na cabeça dele. Aí começa a dar ruim. Aí ele vira para a turma dele e fala assim, galera, me ajuda. Aí a galera fala assim, caraca, velho, como? Se eu não sei como isso funciona. Então, esse nível de confiança, de relação de confiança entre as pessoas, no amigo, numa pequena empresa, você não precisa dizer quanto você ganha, quanto você está ficando rico, está ficando milionário, você tem lancha, tem avião. Não estou falando isso, estou falando o seguinte, seja um professor do seu negócio para as pessoas. Porque a pior coisa do mundo é surpresa. Está indo tudo bem, chama a turma, galera, surpresa, estão quebrando. Se as pessoas tiverem conhecimento do negócio, a capacidade de reação vai ser num tempo muito mais rápido do que o seu concorrente. Então,
primeira coisa é ser transparente. A outra coisa, transparente nos bons momentos, tipo, olha, estamos bem, temos que manter, e como é que eu reconheço e celebro isso, ok? Tem coisas importantes. Vacas gordas, como é que eu reconheço e celebro? Vacas magras, transparência. Agora, para isso tudo funcionar, a minha equipe precisa saber aonde eu ganho dinheiro, aonde eu perco dinheiro, quem são os meus concorrentes, ok? Tem que ter essa visão essa visão do negócio. Uhum. Isso não é um segredo, cara. Digita o seu negócio no Google aí que vai aparecer tudo, cara. Então, cara, seja um professor do seu negócio para a sua equipe. Muito bom. Seja Muito bom. transparente. Beleza. Eu acho que eram essas perguntas que eu vi aqui, fora o pedido para esclarecer, né, o índice de putez. Foi bom Não, também. essa é antiga. Essa É antiga, né? Grau, índice, Foi marca registrada. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos, né, agradecer a fala do Servino, que ilustrou e valorizou o nosso momento aqui hoje, nessa live da Soverap. Reforçar, né, convidá-los a que continuem seguindo a gente aí no Sover_App. Tem muita postagem interessante aí todo dia. Essa é a primeira live de uma sequência, o Servino é o primeiro aí. Pode ser, ele volta depois com outros temas também no futuro. Então, a gente vai ter uma programação. Convido-os a nos seguir, nos ajudar a divulgar a nossa página aí, as nossas postagens. Para dizer que a gente está com um programa que é o Impulsão, que a gente está trabalhando segmentos específicos e que a gente vai divulgar aqui frequentemente na nossa página no Instagram, conteúdos interessantes, dicas, através do Impulsão para vários segmentos de negócio. Então, e aí agradecer o Servino, dar uma boa noite a todos, dizer, gente, cuide-se, o bicho está pegando aí, né, está exigindo que a gente redobre os cuidados no Brasil inteiro. O Brasil todo está em faixa vermelha, então precisamos que todos tenhamos bastante consciência e cuidado. Cuidar de nós e cuidado do próximo. Não é isso, Servino? É isso aí, pessoal. Agradeço aí o tempo aí, a disposição de me ouvir, né? Aqui tem um monte de coraçãozinho, rapaz, estou até encantado. Eu também estou pensando como é que faz, coração. É isso aí. Né? Falou. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo aí. Sucesso. Nos vemos. Cuidem-se. Cuidem-se e cuidem dos seus próximos. Isso. Um abraço.